E os holofotes em torno da PEC dos benefícios, que teve o texto aprovado na Comissão Especial da Câmara ainda há pouco, você viu aqui, traz a discussão sobre quais seriam os impactos dessa proposta no plano econômico, com a liberação de mais de 41 bilhões de reais em recursos extraordinários para custear programas de assistência social até o fim de 2022. Qual o impacto da PEC dos benefícios na economia do país? Este é o tema do nosso debate de hoje, agora no Visão CNN. Para isso, convidamos o Biratã Sanderson, deputado federal pelo PL do Rio Grande do Sul, e Alencar Santana, deputado federal pelo PT de São Paulo. Antes de mais nada, gostaria de falar sobre nossas regras. Temos aqui por premissa na CNN o equilíbrio na fala dos nossos convidados, por isso cada um vai ter cerca de 2 minutos para a resposta. E para que eu não seja rude ou indelicada, nunca quero ser, interrompo os senhores, temos aqui uma sinalização padrão. Quando o tempo estiver acabando, a minha imagem vai aparecer na tela. Dito tudo isso, sejam muito bem-vindos, boa tarde, vou direto à primeira pergunta. Após a aprovação da PEC no Senado, o TCU entrou no caso e abriu uma apuração sobre quais seriam os impactos econômicos da proposta. O subprocurador-geral, Lucas Rocha Furtado, que assinou a representação, solicita que o Tribunal de Contas impeça que o governo de Jair Bolsonaro flexibilize o teto de gastos, abre aspas, comprometendo o equilíbrio fiscal das contas públicas, fecha aspas. Deputado Biratã Sanderson, qual é o impacto da PEC dos benefícios na economia do país? Boa tarde, bem-vindo mais uma vez. Boa tarde a todos, boa tarde, deputado Alencar Santana. Como o próprio nome diz, PEC dos benefícios é uma proposta que nós estamos utilizando em razão da emergência que o momento se impõe, né? Nós temos aí num momento, num período totalmente inesperado, atípico, singular, né? Que a partir dessa singularidade que nós apresentamos, então, o esforço do governo para que uma proposta que não é de iniciativa do governo, essa proposta, ela tramita, veio do Senado, ela tem iniciativa parlamentar, o governo Bolsonaro apenas deu estofo e cacifou algumas proposições no sentido de que a população brasileira, que nesse momento excepcional, né? Nós não estamos vivendo num momento normal. E momentos anormais, como esse que nós estamos vivendo, devem ser enfrentados com estratégias e linhas governamentais diferentes daquelas que foram tomadas lá nos governos anteriores, de épocas de vacas gordas, quando não tinha crise, não tinha pandemia, não tinha guerra, não tinha nenhum evento novo, negativo no mundo. Agora não. Nós estamos numa quadra muito difícil, não só no Brasil, no mundo inteiro. Nós acompanhamos os Estados Unidos da América, que é a maior economia do mundo, enfrentando sérias dificuldades com a inflação, com o preço dos combustíveis. Vimos hoje o primeiro-ministro da Inglaterra renunciando devido a uma série de problemas também da administração da Inglaterra. Estou falando da Inglaterra e dos Estados Unidos, países que têm uma economia organizada. Porque o Brasil seria uma ilha dentro desse caos mundial pelo qual nós passamos a partir da pandemia, caos esse agravado com a guerra lá no leste europeu. Então, para enfrentar momentos diferentes, tínhamos que ter medidas diferentes e a PEC dos benefícios é uma medida diferente, tanto que teve a aprovação de todos, né? Dos 37 integrantes, 36 deputados da Comissão Especial votaram favoravelmente, porque é uma PEC boa. Sim, deputado. Eu vou dar uns segundinhos a mais, então, ao deputado Alencar Santana. E vou repetir a pergunta. Após a aprovação da PEC no Senado, o TCU entrou no caso e abriu uma apuração sobre quais seriam os impactos econômicos das propostas. O subprocurador-geral, Lucas Rocha Furtado, que assinou essa representação, solicita que o Tribunal de Contas impeça que o governo do presidente Jair Bolsonaro flexibilize o teto de gastos, abre aspas, comprometendo o equilíbrio fiscal das contas públicas, fecha aspas. Qual o impacto da PEC dos benefícios na economia do país, deputado? Bem-vindo. Obrigado, cumprimentá-la, Luciana Barreto, prazer estar com vocês aqui da CNN, cumprimentar o Sanderson, nosso colega aqui de Câmara, todos que nos acompanham. Olha, esse governo não tem plano econômico. Ele fica cada hora tentando um arremedo, né? Há dias atrás dizia que ia mudar a política de preço, que é algo que
dos combustíveis, que é uma cobrança da oposição desde 2016, depois do início desse governo em 2019, o governo disse que ia mudar, mas não mudou. Disse que ia fazer tributar dividendos sobre os lucros também, exportação de petróleo cru, mas não fez nada. E depois disse que ia fazer a CPI dos combustíveis, não fez, e chegou agora embarcando numa proposta, como disse o Sanderson, não é proposta do presidente Bolsonaro, ainda bem que ele assumiu, até porque propostas para beneficiar o povo mais pobre o governo Bolsonaro não tem. Afinal de contas, ele defende fuzil ao invés de feijão. E assim como foi lá no início da pandemia, a proposta do auxílio não foi do governo federal, foi dessa Câmara, foi desse parlamento, porque esse governo é insensível às necessidades do povo mais pobre, do povo mais humilde. Naquele momento, sim, nós vivemos uma grande crise social, sanitária e econômica, afetando o mundo e afetando o Brasil. Esse governo... Eu gostaria de fazer uma sugestão, deputado Sanders, se esse governo quer transparência no preço de combustíveis. Ao invés de simplesmente publicar o preço antes da lei do ICMS e agora, publique o preço do combustível no início de 2019, como é que está o preço agora, para a gente ver se está mais caro ou está mais barato. E mais do que isso, o responsável por essa política. Quem é que determina a política de preço, do preço internacional, atrelado ao dólar, a interesses outros? É o presidente da República, junto com o seu presidente indicado por ele na Petrobras, ou não? Podia publicar isso em todo posto de combustível, todo posto de gasolina, para ter transparência. E além da transparência, a verdade. Sim. Vou à segunda pergunta. Hoje os deputados de oposição tentaram obstruir a discussão e a eventual votação da PEC. Embora a oposição tenha votado a favor da proposta no Senado, os parlamentares da Câmara que não apoiam o governo do presidente Jair Bolsonaro afirmam que a medida é eleitoreira e visa a reeleição. Alegam também que estudos, inclusive econômicos, não estão tão claros, já que a PEC prevê um pacote de mais de 41 bilhões de reais em auxílios, fora do teto de gastos. Deputado Sanderson, na sua visão, qual foi a profundidade da análise econômica antes de aprovar a PEC? A nossa análise é uma análise que tem que ser feita com uma série de nuances, inclusive peculiaridades próprias do Brasil, e a questão da PPI, por exemplo, né? Esse regime de paridade de preços foi estabelecida no governo anterior, não foi estabelecido no nosso governo. E por que foi estabelecido no governo anterior? Porque a Petrobras, dilapidada que foi, esfolada que foi, roubada que foi pelos governos do PT, tínhamos ali uma dívida de 160 bilhões de dólares. Então, a Petrobras não tinha mais crédito mundo afora, e para que ela conseguisse continuar comprando qualquer tipo de produto internacionalmente, teve que, no governo anterior, não no nosso governo, no governo anterior, entrar nesse regime de PPI que fez o atrelamento do dólar à formação dos preços dos combustíveis. Mas, de qualquer maneira, falando ainda sobre o caráter emergencial dessa nossa medida, a iniciativa da PEC não é do governo. Mas, como eu falei, o estofo, o fôlego entregue para a bancada, grande bancada governista dentro da Câmara, e a prova que nós temos uma grande força política dentro da Câmara, foi a votação de hoje. Uma comissão formada por 37 deputados, 36 votos favoráveis, apenas um único voto contrário. Isso indica que hoje, à noite, nós devemos fazer a votação da PEC em 2 turnos e teremos, com muita tranquilidade, os 3/5 para aprovar, em primeiro e segundo turno, uma proposta que trará um alento à população brasileira, né, aumentando de 400 para 600 reais, né, um auxílio que ajuda de sul a norte a população vulnerável. Sim. E, além disso, esses recursos entrando na economia, movimentam a economia como um todo, ajudando, Sim. inclusive, na contenção do desemprego. Então, é uma proposta muito boa.
Eu vou repetir a pergunta, então, ao deputado Alencar Santana. Hoje, deputados da oposição, da qual o senhor faz parte, tentaram obstruir a discussão e a eventual votação da PEC. Embora a oposição tenha votado a favor da proposta no Senado, os parlamentares na Câmara que não apoiam o governo do presidente Jair Bolsonaro afirmam que a medida é eleitoreira e visa a reeleição. Alegam também que estudos, inclusive econômicos, não estão tão claros, já que a PEC prevê um pacote de mais de 41 bilhões de reais em auxílios fora do teto de gastos. Qual é a profundidade da análise econômica antes de aprovar a PEC? Nós queríamos que esse debate na Câmara fosse mais amplo para a gente discutir os reais problemas e as reais soluções. No Senado, essa medida tramitou praticamente por mais de um mês e o governo mudando de posição. A cada dia ele tinha uma nova sugestão. E por que na Câmara, então, essa velocidade? Então, a gente queria justamente fazer o debate para tentar melhorar o texto em relação à garantia dos benefícios, eventualmente, porque nós defendemos desde o início auxílio de 600. Bolsonaro queria 200. Nós defendemos emprego, renda para as pessoas, queremos dignidade ao nosso povo e queremos um controle. A inflação dos alimentos no período de 2 anos, teve um crescimento de 30%. Um leite está R$ 9,00 e esse governo não está preocupado. Comer carne hoje nesse país as pessoas não conseguem mais, porque tem um descontrole da política econômica, um crescimento baixo, juros altos e a inflação acima de 2 dígitos. Uma herança desse governo atual, onde o Brasil voltou ao mapa da fome, com 33 milhões de pessoas na extrema pobreza, passando fome, uma vergonha mundial. E essas soluções não são soluções efetivas, não são soluções concretas, são soluções na lógica do presidente meramente eleitorais, um estelionato que ele quer praticar, tentando manipular a vontade do povo. Mas as pessoas estão atentas, porque as pessoas não querem favor, as pessoas querem direito, as pessoas querem dignidade, as pessoas querem respeito. E o que nós precisamos nesse país é uma política econômica soberana, de desenvolvimento econômico e social, com inclusão e com distribuição de renda. Não pode ser um crescimento que beneficie somente uma pequena parcela, como é hoje. Não dá para o desemprego no Brasil estar acima de 2 dígitos. Pega o período anterior. E sobre a política de preço, pega os governos anteriores sobre o desemprego. No nosso era abaixo de 2 dígitos. E sobre a política de preço, como disse o Sanders, ela vem do governo anterior, o governo Temer. Importante dar nome aos bois, depois do golpe. Mas o presidente está aqui há 4 anos e até agora não mudou. Mudou porque não quer. Sim. Ou tem medo, ou é incompetente, ou defende interesses econômicos estrangeiros. Sim. Eu vou à terceira e última pergunta agora. Deputado Sanderson, analistas do mercado temem que o efeito benéfico do gasto com a PEC não supere os prejuízos decorrentes de um possível descontrole sobre as contas públicas. Na opinião dos especialistas, o custo desse projeto lança um desafio extra ao Banco Central, pelo menos até 2024. O BC, inclusive, já dá como certo o estouro do limite da meta de inflação para este ano e já aumenta os riscos de isso acontecer de novo. No ano que vem, na prática, a gente diz que dá de um lado, mas esse poder de compra pode se perder de outro. Deputado Sanderson, qual é a sua avaliação sobre essa perspectiva desse impacto da PEC nas contas públicas e, consequentemente, na vida do brasileiro e nessa ajuda? Obviamente, nós temos que encarar como homens públicos que somos, sejam deputados, senadores ou próprio presidente da República, encarar o momento pela sua singularidade. Nós estamos num momento de emergência e tentar enfrentar um momento emergencial com políticas tradicionais, nós jamais teríamos condições de fazer, superar esses gargalos todos que nós estamos enfrentando, né, com inflação elevada no mundo inteiro, preço dos combustíveis subindo no mundo inteiro, repito, os preços dos combustíveis sobem no mundo inteiro. Aqui no Brasil, eu, pela liderança do governo Bolsonaro, sou testemunha disso. Nós todos os dias buscamos ferramentas, instrumentos para que o preço dos combustíveis no Brasil seja contido. Aprovamos um projeto de lei complementar limitando o imposto de ICMS a 17% e 18%, de modo a cair o preço, e os preços caíram. Nós só não podemos ficar de braços cruzados, como a oposição quer.
Nós não vamos cair nessa casca de banana. A missão nossa aqui é governar, entregar saídas para a população brasileira, tanto quanto fizemos lá na pandemia, quando muitos diziam que nós estávamos errados e hoje nós vimos que fizemos certo. Enfrentamos a pandemia, entregamos 500 milhões de doses de vacina para todos os estados e para todos os municípios e agora, na economia também, nós, com coragem, com altivez, sabendo dos desgastes que eventualmente medidas ou iniciativas como essas são tomadas, mas o fato é que nós estamos aqui para governar, independente de a oposição gostar ou não gostar. E a nossa missão sempre, nós temos uma eleição aí na frente, mas para nós pouco importa. O que interessa é nós protegermos a sociedade brasileira, em especial as pessoas que estão precisando e passando fome. Ouvir dizer que pessoas passam fome e não fazer nada, aí sim seria uma grande covardia e tudo que nós não somos nesse governo é um governo covarde. Então, estamos com a consciência muito tranquila de que tudo que nós tínhamos que fazer, estamos fazendo. Sim, obrigada, deputado. Darei mais uma vez uns segundinhos a mais ao deputado Alencar Santana e vou repetir essa pergunta então. Analistas do mercado temem que o efeito benéfico com o gasto ou do gasto com a PEC não supere os prejuízos decorrentes de um possível descontrole sobre as contas públicas. Na opinião dos especialistas, o custo desse projeto lança um desafio extra ao Banco Central pelo menos até 2024. O BC, inclusive, já dá como certo o estouro do limite da meta de inflação para este ano e já aumentou os riscos de isso acontecer de novo. No ano que vem, como eu disse, na prática, a gente dá o benefício de um lado, mas a economia corrói o poder de compra do outro. Na sua avaliação, deputado, qual é a perspectiva desse impacto da PEC nas contas públicas, consequentemente na vida do brasileiro e no poder de compra dele? Bom, controle esse governo não tem. Esse governo é perdulário e gasta mal. Não gasta gerando riqueza ao nosso povo, ao povo mais pobre, mais humilde, tanto que o desemprego está aí e a fome voltou de maneira drástica. Controle inflacionário também não é. O Banco Central só se atentou agora que com isso vai quebrar o controle da meta da inflação. Mentira. O controle da meta já está quebrado. Eles tinham uma meta de 4,5. A inflação já está bem maior, passando dos 2 dígitos. Se a gente pegar no período agora de 12 meses, é 11,73. Portanto, não tem sentido algum. E 2021 fechou com 10,06. Então, não há nenhum tipo de controle. Se uma das poucas verdades que o presidente disse até hoje, quando ele disse em 2019 que de economia ele não manja nada. E o pior é que nem o ministro da economia dele manja, que só dá bola fora, não chuta nem na trave, passa longe. E sobre a pandemia, aliás, o ministro da Economia disse, não, a pandemia vai ser rapidinha e nós vamos gastar somente 5 bilhões. E se dependesse dele e do Bolsonaro, o auxílio seriam R$200. Aliás, nós saímos da pandemia por políticas desse parlamento, como o do auxílio de 600, o apoio também às empresas e a vacina, que salvou vidas. Não foi desse governo. Foi justamente da cobrança da oposição e da ação de governadores, prefeitos, que nós tivemos a vacinação. Mas voltando ao eixo da pergunta, sem dúvida alguma, esse governo está criando um rombo para o próximo período. E o que é pior, ele cria um rombo sem criar políticas efetivas, boas e necessárias para resolver os problemas da economia e da geração de renda. Sim, nós conversamos então, agradeço a participação dos dois, nós conversamos com o Biratã Sanderson, deputado federal pelo PL do Rio Grande do Sul, e Alencar Santana, deputado federal pelo PT de São Paulo. Muito obrigada mais uma vez aos dois por estarem aqui com a gente no Visão CNN.